Bem-vindo ao estudo diário da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e a Igreja do UNASP São Paulo. Esta já é a lição número 10 desse trimestre. O título é Lições do Passado. O verso para memorizar da semana, Salmo 78, 3 e 4, que diz assim: O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos aos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Esse texto é uma motivação para duas coisas: relembrar e transmitir. Relembrar o que aprendemos e transmitir às novas gerações. Isso porque a fé não se sustenta no vazio, mas sim num conjunto das ações de Deus no passado. Essas ações que servem de testemunho da sua fidelidade e também de orientação para as gerações futuras. Nós temos na Bíblia os salmos históricos, que são salmos justamente que relatam esses feitos históricos. Eles servem como pontes entre o passado, o presente e o futuro. Eles nos ensinam que cada geração tem a responsabilidade de preservar e partilhar essa memória viva. Ao fazer isso, nós estamos, ao mesmo tempo, passando adiante histórias e cultivando a fé, a esperança e a confiança nas promessas de Deus. A relevância desses salmos hoje não pode ser subestimada. Nós vivemos na era do imediatismo. Portanto, ser lembrado da longa história de Deus com a humanidade nos centra e nos dá uma perspectiva correta das coisas. Esses textos nos ajudam a ver a nossa vida e as nossas lutas dentro de um contexto mais amplo, reconhecendo que nós não estamos isolados em nossa jornada de fé. Nós somos parte de um processo divino que está interligado às gerações, tanto passadas quanto futuras. Além disso, ao nos vermos como herdeiros da herança espiritual de Israel, nós compreendemos que a nossa fé está enraizada em uma promessa muito mais antiga e vasta do que a nossa experiência pessoal. Essa perspectiva enriquece o nosso entendimento da fé cristã e nos encoraja a viver de maneira que honre essa esperança, sabendo que as nossas ações hoje contribuem para o legado que deixaremos para as gerações vindouras. E por fim, esses salmos históricos nos oferecem uma visão de esperança. Eles nos lembram de que, apesar das falhas e erros humanos, Deus continua fiel e poderoso para salvar. Por isso devemos renovar a nossa confiança em Deus, reconhecendo a sua soberania, o seu amor e a longa atuação de Deus no curso da história. Este é o poder transformador da memória e da narração, de contar. Eles não apenas contam onde estivemos no passado, mas eles iluminam o caminho que está à nossa frente, nos guiando nessa jornada de fé que compartilhamos entre nós. O título da lição de domingo é A Incansável Fidelidade do Senhor. O salmo para o nosso estudo de hoje é o Salmo 78. Esse salmo fala sobre a dualidade da natureza humana e divina, nossa tendência à infidelidade, e a incansável fidelidade do Senhor. Esse salmo, quando ele traça a jornada de Israel, desde o Êxodo até a era de Davi, é apenas um registro histórico e uma exploração teológica profunda sobre como o esquecimento das ações divinas leva à desobediência e à rebelião. O salmista aqui nos convida a ver a história de Israel não como um mero relato do passado, mas como uma parábola viva, cheia de lições para o presente e o futuro. O salmista adota a metodologia de Jesus com suas parábolas. Ele mostra que a história é uma mestra, uma professora da vida. Quando ele narra os atos de Deus e a recorrente infidelidade de Israel, aqui no Salmo 78, isso serve como um espelho para a nossa alma, refletindo as falhas do povo de Israel e as nossas próprias tendências ao esquecimento e rebelião. A falha em lembrar e confiar nas obras de Deus inevitavelmente leva à quebra da aliança e à deslealdade. No entanto,
Ao destacar a persistente fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade humana, o salmista não cai no desespero, mas ele desenvolve esperança. A ênfase recai sobre a necessidade de reconhecer a nossa incapacidade de cumprir a vontade de Deus por nossos próprios esforços, apontando para a essência da fé cristã. A salvação e a obediência não são frutos da vontade humana, mas da graça divina e da resposta humana a essa graça. Esse salmo, então, não é apenas um chamado ao arrependimento pelas falhas passadas, mas um convite à confiança e à constante fidelidade de Deus. A verdadeira lição desse Salmo 78 é que, apesar das repetidas falhas humanas, a graça de Deus permanece disponível, convidando-nos a uma aliança renovada, baseada na confiança e na fidelidade, não baseada em nossa própria capacidade, né? Mas interligada, conectada à capacidade de Deus de transformar e de redimir. E isso é simplesmente maravilhoso. Assim, quando meditamos sobre o Salmo 78, nós somos desafiados a não apenas olhar para trás e lamentar as falhas de Israel, mas a olhar para dentro, reconhecendo as nossas próprias tendências à infidelidade e, mais importante ainda, a olhar para cima, para a incansável fidelidade de Deus. O título da lição de segunda-feira é Lembrando a História e o Louvor a Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o Salmo 105. Seria interessante você ler esse salmo atentamente. Ele destaca a contínua fidelidade de Deus para com seu povo Israel, relembrando eventos importantes que definiram o relacionamento da aliança entre Deus e Israel. Começando com a promessa feita a Abraão de conceder a terra prometida aos seus descendentes, e aí passando pelas figuras de Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, e vai até a conquista de Canaã. Assim, esse salmo destaca como Deus cumpriu as suas promessas através dos tempos. Ele mostra que as ações passadas de Deus são garantia de seu amor por seu povo em todas as épocas. E isso motiva a esperança e o louvor entre todas as gerações. Ao contrário do Salmo 78, que estudamos ontem, e que mostra tanto o lado bom de Deus quanto os erros das pessoas, o Salmo 105, por sua vez, só fala das coisas boas que Deus fez. O salmista não menciona os erros das pessoas, não porque queira mudar a história ou esconder a história, mas sim para destacar como Deus sempre foi bom e cuidadoso, mantendo o mesmo caráter sempre. A ideia é mostrar só o lado positivo para encorajar o leitor, ou quem ouve o Salmo, a ter uma fé consistente e ter a mesma lealdade que os grandes líderes da Bíblia, como Abraão e Moisés, tiveram, mostrando que Deus, que foi confiável antes, ainda é confiável e sempre o será. Esse Salmo não é apenas uma maneira de louvar a Deus, mas também ajuda a gente a aprender mais sobre a fé. Saber sobre a história do nosso povo e como Deus ajudou no passado é muito importante para louvar de verdade, porque isso fortalece a nossa fé e nos dá muitos motivos para agradecer a Deus. Quando o salmista chama as pessoas de descendentes de Abraão, filhos de Jacó, ele está mostrando que as promessas de Deus continuam valendo hoje em dia, nos conectando diretamente com as histórias dos nossos ancestrais. Além disso, quando o Salmo 105 diz: as decisões de Deus valem para todo o mundo, esse é o princípio. Ele mostra que Deus não cuida só de Israel, mas de tudo e de todos no planeta. Isso nos faz lembrar que Deus é o chefe do universo inteiro. Essa ideia de que a bondade de Deus está em todo lugar nos faz ver que seguir a Deus não é só algo que fazemos sozinhos ou apenas em nosso país, em nosso contexto, mas é algo que todo mundo, em qualquer lugar, deveria fazer também. A lição de terça-feira tem como título Lembrando a História e o Arrependimento. Hoje nós vamos estudar o Salmo 106.
E é sempre importante você fazer a leitura desse salmo. Esse texto nos remete aos momentos mais críticos da história de Israel, desde o êxodo lá no Egito até a vida em Canaã e até mesmo o doloroso exílio na Babilônia. Esse salmo relembra esses eventos com uma honestidade impressionante, destacando os pecados recorrentes do povo. Por isso, ele mostra que mesmo nos momentos de maior infidelidade humana, a fidelidade de Deus permanece inabalável. Esse contexto histórico serve como um exemplo para o povo de Israel na época do salmista, provavelmente durante ou após o exílio babilônico, oferecendo assim uma oportunidade para refletir sobre as suas próprias falhas e a necessidade de arrependimento. O salmista, inspirado pelo Espírito Santo, não poupa palavras para descrever as falhas do seu povo, mas ele faz isso com o propósito de trazer à tona a necessidade de uma reflexão profunda e de uma volta sincera para Deus. O apelo por libertação e o desejo de reunir o povo disperso entre as nações não são sonhos vazios, são súplicas enraizadas na certeza de que Deus, que libertou Israel no passado, é capaz de fazer o mesmo novamente hoje. Esse Salmo 106 nos confronta com uma verdade que é até desconfortável, a de que somos tão propensos a falhar como aqueles que vieram antes de nós. A confissão dos pecados e o reconhecimento das falhas dos antepassados servem como um lembrete para a gente, né? Um lembrete sombrio de nossa própria tendência para a iniquidade. No entanto, este reconhecimento não é um fim em si mesmo, mas um caminho para o arrependimento verdadeiro e a transformação. A intercessão de figuras como Moisés e Finéias, né, que afastaram a ira de Deus através das suas ações, prefigura a intercessão final e perfeita de Jesus Cristo. Através do Salmo nós somos lembrados de que a nossa esperança não reside em nossa capacidade de evitar o pecado por nossa própria força, mas na graça salvadora de Deus, uma graça que foi plenamente revelada na cruz de Cristo. O Salmo 106, portanto, não é apenas uma lição de história, é uma reflexão sobre a natureza humana, sobre a paciência e graça de Deus e sobre a esperança que nós temos nele. Nos lembra de que, embora a nossa história esteja manchada pelo pecado, né, pela graça de Deus, pode ser transformada em uma história de redenção e salvação. Nós não temos que viver como prisioneiros dos nossos erros passados, mas como testemunhas da graça transformadora de Deus em nossa vida. Se você tem manchas na sua história, no seu currículo espiritual, a graça de Deus é capaz de purificar, né, de limpar a sua ficha. O título da lição de quinta é A Parábola da Videira do Senhor. O salmo para a nossa consideração hoje é o Salmo 80. Esse salmo retrata o povo de Israel como uma vinha. Ao descrever Israel dessa maneira, nós entendemos que Deus, assim como o agricultor cuida devidamente da vinha, Deus também cuida, né, de maneira atenciosa do seu povo. Quando tirou do Egito, transplantou essa vinha para a terra prometida. O texto aqui evoca uma imagem de escolha, de eleição divina e de cuidado providencial. Essa metáfora, enraizada em passagens anteriores do Antigo Testamento, como Gênesis capítulo 49, Deuteronômio 7, destaca não apenas a escolha especial de Israel por Deus, mas também o amor e a atenção que Deus dedicou a essa sua vinha. Esse salmo mostra uma imagem triste de Israel comparado a uma vinha que antes era cheia de vida, mas agora está enfrentando a ira de Deus e corre o risco de ser destruída. Essa mesma ideia aparece nos textos dos profetas Isaías e Jeremias, onde a destruição da vinha mostra como Deus está insatisfeito com os erros graves de Israel. O autor desse salmo, ele parece que está confuso e preocupado com a ideia de que a indignação de Deus possa ser mais forte no final, mostrando como ele, o autor, está dividido
o salmista está dividido entre acreditar na justiça de Deus e ainda ter esperança de que a bondade de Deus prevaleça. O pedido para que Deus cuide novamente da sua vinha, que é Israel, é repetido várias vezes. Esse pedido lembra a promessa de Deus de sempre abençoar o seu povo, uma promessa que a gente encontra na bênção dos sacerdotes em Números capítulo 6. Esse refrão não é só um pedido de ajuda, ele mostra que o povo confia que Deus pode fazer tudo novo de novo. A palavra usada para restaurar no hebraico tem o sentido de retornar, o que significa que é um chamado ao arrependimento e a se voltar para Deus. A imagem da videira, no Salmo 80, é usada para nos fazer pensar sobre o que acontece quando não somos fiéis a Deus, mas também mostra como Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos ajudar a melhorar quando reconhecemos os nossos erros e nos voltamos para Ele. Esse salmo nos faz refletir se estamos sendo leais em nosso compromisso com Deus e também lembra que sempre precisamos pedir perdão e tentar ser melhores do que fomos no passado. Ele nos dá esperança, nos fazendo ver que o amor de Deus pode mudar até as situações mais difíceis, trazendo a gente de volta para uma vida cheia, uma vida plena e em comunhão com Deus. Que essa experiência esteja presente na sua vida também. O título da lição de quinta-feira é A Supremacia do Senhor na História. Ouça esse salmo. Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Salmo 135 é um convite para louvar a Deus, mostrando como Ele é poderoso, tanto na natureza quanto na história. Esse salmo ele fala sobre o que Deus fez e fala também sobre a relação especial que Deus tem com Israel, escolhendo esse povo como um tesouro especial. Essa escolha que o Salmo e outros lugares da Bíblia, como Deuteronômio 7 e 1 Pedro 2 mencionam, não significa que Israel seja melhor do que as outras nações. Na verdade, é uma forma de mostrar que Deus tem um plano especial de salvação para todo o mundo. Esse salmo mostra como Deus tem agido desde o começo do mundo até fazer de Israel uma nação. O salmista faz a gente ver que a história de Israel não começa quando a nação foi formada. Ela já fazia parte do plano de Deus desde a criação. Ensina Israel a ser humilde, entendendo que ele depende de Deus e que tem um papel importante no plano de Deus para salvar o mundo. O Salmo continua falando sobre tudo de bom que Deus fez pelo seu povo, terminando com a promessa de que ele vai julgar e ter compaixão. Aqui, julgar significa que Deus vai defender e lutar pelo seu povo. A palavra julgamento e juízo sempre traz uma conotação de condenação, mas na Bíblia tem um sentido muito mais de proteção, libertação do que de condenação. Isso nos dá esperança, nos motiva a confiar totalmente em Deus e assim sermos mais leais a Ele. Depois o Salmo adverte sobre o perigo de adorar a ídolos, dizendo que isso não leva a nada de bom. Adorar ídolos é como entrar num beco sem saída, porque quem adora ídolos vai acabar se sentindo perdido e sem apoio, assim como os ídolos que não podem fazer nada, porque não tem vida. O salmista usa esse ponto para lembrar a todos nós que só Deus, somente Deus, o Criador e Salvador, é que merece ser adorado. Esse salmo nos motiva a vermos como Deus é maravilhoso, como Ele é incrível, tanto na história quanto na natureza. E Ele também nos encoraja a adorar somente a Ele, como nossa única e verdadeira esperança de salvação. Isso significa que devemos confiar totalmente em Deus, deixando de lado a adoração aos ídolos. E os ídolos podem ser muitas coisas, né? Você sabe disso. E somos motivados assim a viver de um jeito que mostra que nós entendemos o nosso papel especial no grande plano de Deus para melhorar o mundo. Assim, você e eu podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Não esqueça disso nunca. Hoje é sexta-feira e é o dia que nós temos o nosso estudo adicional. Esta semana nós estudamos sobre os salmos históricos.
Esses salmos, como o 78, 105, 106, 80, 135, são super importantes na Bíblia, porque contam como Deus e o povo de Israel se relacionaram. Eles falam sobre momentos importantes na história de Israel, mostrando como Deus foi misericordioso, justo e fiel, mesmo quando o povo não foi fiel a Ele. Esses salmos nos ajudam a entender melhor a nossa própria vida, mostrando como fazemos parte do grande plano de Deus e como Ele quer que a gente responda ao seu chamado. Eles não só falam sobre o passado, mas dão dicas de como viver a fé hoje, né? Destacando a necessidade do arrependimento, de confiar em Deus e agradecer sempre pelo que Ele faz por nós. São textos muito importantes, esses salmos históricos, né? Para a gente entender como Deus sempre esteve ao lado do seu povo, nas dificuldades e nas vitórias, e como isso forma a nossa identidade, a nossa maneira de viver a espiritualidade. Esses salmos nos dizem algo muito importante: Deus sempre cumpre as suas promessas. E isso é um grande conforto e nos dá esperança, especialmente quando pensamos na promessa de que Jesus voltará para criar um mundo de justiça e paz. Mas também tem aqui um aviso para quem não se arrepende e vive contra Deus. A história dessas pessoas serve de exemplo do que acontece quando nós vivemos sem Deus. Acabamos perdendo as bênçãos e enfrentando consequências ruins. Um conselho sábio que podemos seguir é ler frequentemente os salmos, né, que contam essas histórias. Fazer isso nos ajuda a lembrar como Deus nos guiou no passado, porque isso nos ensina lições importantes para o futuro. É como se dissesse que nós não precisamos ter medo do que está pela frente, desde que lembremos como Deus nos ajudou no passado e assim sigamos os seus ensinamentos. Conhecer a nossa história espiritual é crucial para a nossa vida, porque ela nos mostra que não importa o que aconteça, podemos confiar que Deus está no controle, que as suas promessas de cuidado e salvação são certas, e isso inclui a promessa de que Jesus voltará. Assim, esses salmos não são apenas velhas histórias, eles são lembretes de que fazemos parte da grande história de fé e salvação. Eles nos incentivam a viver com fé e confiança em Deus, sabendo que Ele sempre esteve e sempre estará conosco, nos guiando em cada passo do caminho. Entendeu? Que Deus abençoe você, que você sinta essa confiança e essa paz no seu coração também. Muito bem, terminamos aqui o estudo dessa semana. A partir de amanhã vamos iniciar uma nova semana e eu espero você aqui comigo amanhã, depois e cada dia, tá bom? Um grande abraço, até amanhã.